Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou psicóloga e orientadora familiar. Também sou casada, mãe, tá bom? E hoje a gente vai seguir com a aula de orientação familiar. A gente começou um novo tema dentro da orientação familiar na última aula e a gente vai dar continuação aí. Mas para vocês entenderem, né, essas aulas elas estão inseridas num grupo grande de aulas, né, até para quem está acompanhando pelo YouTube, vocês vão ver a playlist, né, de sequências. Então a gente começou esse grupo de aulas, né, com a finalidade da gente entender melhor como a gente pode, educar, orientar, dar um norte, né, para a educação dos filhos, considerando a dinâmica familiar, considerando a função de pai, a função de mãe, tá bom? E a gente partiu do princípio de que pai, mãe, filho são todos seres humanos. Então a gente começou com a definição de ser humano, né? A gente viu algumas possibilidades. Vou até lembrar um pouquinho vocês aqui, né? Algumas definições de ser humano. E a partir disso a gente foi entendendo como que a gente pode aprimorar esse ser humano e, consequentemente, a sua função dentro da família. Né? Então, a gente partiu da definição de que o ser humano é uma unidade de corpo, alma e espírito, e começamos lá ao início das aulas, entendendo como que a gente pode educar esse corpo para a excelência, seja dos pais, seja dos filhos, né? Dos alunos também, né? Filhos espirituais, enfim. Então, cada um dos 5 sentidos externos, os 4 sentidos internos, comum, imaginação, faculdade estimativa, memória sensitiva, o apetite sensitivo, né, o concupiscível e irascível, e aqui estão as emoções, né, regulação emocional está aqui. E aí, dentro do âmbito do corpo, a gente viu todas as dimensões, né? E a gente aprofundou alguns pontos dentro das emoções, e a gente também entrou num ponto de habilidades parentais baseadas em evidências, tá? E ficamos um tempo aí, vimos várias habilidades que ajudam a gente de forma prática, né? Apesar da gente também precisar usar a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa vontade, né? São recursos um pouco mais práticos. E depois eu dei uma pausa, né? E a gente voltou agora em julho com o ponto da alma, tá bom? Então, na última aula a gente fez uma introdução à alma humana, né? Brevemente, porque não basta ser muito aprofundadamente teórico se a gente não conseguir aplicar na nossa vida prática, né? Dentro da nossa família, né? Ou para quem orienta famílias também é bem útil. E aí, dentro da alma, a gente começou vendo, né, qual que é a composição da alma, né, do que ela é constituída. Constituída por entendimento ou inteligência e vontade, tá bom? E a partir disso, a gente foi entendendo por que isso é importante, né? Então, qualquer realidade que a gente queira lidar melhor, seja porque a gente quer se aprimorar naquilo, ser excelente naquilo, seja porque a gente tem um problema e precisa melhorar porque aquilo está desconfortável, está um conflito, uma crise, né? E isso dentro da família acontece com diversas pessoas, né? Entre o casal é o pai com o filho, é a mãe com a filha, enfim. Então, para qualquer ponto que a gente queira melhorar, né, por qualquer motivo, a gente precisa conhecer aquela realidade, né, antes de mudar qualquer coisa. Então, por isso que é importante a gente conhecer a alma humana, porque se a gente vai lidar com aquele ser humano em específico, mas ele é um ser humano no geral, a gente precisa entender do que ele é feito, né? Corpo, alma, espírito, o que está acontecendo exatamente ali, né? Enfim, aí a gente viu o que é e por que é importante a gente saber sobre a alma, isso na aula passada. E como concretamente que a gente pode usar esse conceito da alma, por exemplo, né, composta de inteligência e vontade, no nosso dia a dia familiar para melhorar, né? E eu me propus também, como eu sou psicóloga e eu trabalho com uma abordagem chamada dialético-comportamental, eu apresentei assim brevemente um mapa geral para vocês. Eu vou trazer alguns dos recursos, né, que a gente usa nessas habilidades, seja recurso interpretativo, recurso de técnica, habilidade também, para a gente poder aplicar, tá bom?
E aí eu trouxe já na aula passada um recurso que já é logo introdutório dessa abordagem que eu uso, né, da dialética comportamental, que eu vou passar a chamar só de DBT. Tá? Então, quando eu falar DBT, vocês já sabem que é essa abordagem. Tá? Do mindfulness, que é um dos primeiros pontos que a gente ensina aos pacientes, né? Ou que a gente também pode chamar de atenção plena, né, que às vezes facilita a compreensão, né, a gente vai aprender a direcionar plenamente a nossa atenção para viver o nosso presente, o nosso aqui e o agora. Tá? Eu posso, nesse presente, direcionar a minha atenção para algum pensamento, para alguma emoção, para o meu passado, para o meu futuro, né, para uma aula que eu estou assistindo, né? Enfim, eu posso direcionar com atenção, então eu não estou perdida, eu estou fazendo isso sabendo que eu estou fazendo isso porque eu quero direcionar a minha atenção para isso, tá? E a gente começou então na aula passada vendo o recurso do estado de sabedoria, né? Então a gente fez um exercício inicialmente de observar a respiração, né? Depois de perceber cada uma das sensações do corpo, né? E se diferenciar disso, né? Então, eu vejo algo, eu escuto algo, eu sinto uma temperatura, um desconforto no corpo, mas eu não sou isso. Né? Eu percebo um pensamento, mas eu não sou isso. Eu percebo uma emoção, um impulso de ação, mas eu não sou isso. Né? E o que eu sou aquilo que resta depois que eu me diferencio de tudo isso que eu estou aprendendo. Né? E aí, quando eu me diferencio, eu me encontro. E isso que eu encontro é a nossa própria alma, é esse estado de sabedoria, em que a gente consegue olhar a realidade de uma forma mais verdadeira, encontrar a verdade de nós mesmos e da realidade, tá? Então, eu estou assim, fazendo um resumo, quem quiser se aprofundar nisso, pode ver a aula passada, pode tirar dúvida comigo, tá bom? Mas eu estou mostrando em que pé que a gente estava para a gente seguir hoje, tá? E a gente vai continuar, agora eu vou abrir o mapa em branco para a gente seguir hoje, e agora eu vou continuar falando dentro do contexto da alma humana, tá? Alguns pontos importantes. Também só para lembrar, o ponto do corpo, das habilidades parentais também que a gente trabalhou, foi até uma introdução que eu coloquei para a aula passada, né? Eles são importantes sim, vocês podem começar daí, tá? Para quem está chegando agora, por exemplo, né? Mas para a gente desenvolver qualquer habilidade que seja, a gente primeiro precisa decidir por isso. Né? Assim, tá convicto de que aquilo vai valer a pena, de que aquilo tem uma finalidade que vale muito. E para a gente decidir, tomar essa decisão, né, tá determinado, a gente precisa antes ter meditado ali com a nossa inteligência e encontrar uma verdade. Se a gente não faz isso, a gente pode até falar assim, vou aplicar essa técnica, vamos ver no que vai dar. Mas talvez ela não seja tão efetiva e pareça que foi jogado fora, pareça que não funciona, tá bom? Por quê? Ou que funcionou só um pouquinho, né? Você imaginava mais, esperava mais. Mas então, por quê? Porque a gente faltou esse ponto da alma. A gente foi mais com o corpo se arrastando, assim, vamos até avaliar um pouquinho ali com a inteligência, o que está acontecendo, mas foi mais arrastado, vamos dizer assim. Então, e aí, com a alma, a gente vai fazer o quê? Vai aprender o que é esse processo que é próprio, né, da gente ter esse contato com a realidade, adequar a nossa inteligência a essa realidade e se decidir a fazer alguma coisa ali nessa realidade, tá bom? E só um instante para eu confirmar se a gravação está funcionando aqui. Tá. Bom, então a gente vai precisar usar a inteligência para isso, tá? Agora vamos seguir com a aula de hoje. Bom, como a gente está falando da alma, recapitulando, a gente precisa elevar o nosso nível, né? Então, o corpo, a gente tem um corpo que tem semelhanças com as outras ordens dos seres vivos, né? Até considerando a ordem dos seres que o Aristóteles propôs. Tá? E o ser humano é o mais elevado, né, ali dentro dessa ordem aqui material. E a alma humana é própria do ser humano, tá? E isso torna a gente mais elevado dentro dessa ordem. Tá? Então, até o nosso corpo, por estar unido à nossa alma, é mais elevado do que o corpo dos outros animais. Então, mesmo que a gente fique só no nível do corpo, ainda assim nós somos mais elevados. Só que ainda assim isso não é próprio.
nosso, né? Nós temos corpo, outros animais têm corpo. Agora, a nossa alma humana, ela só do ser humano, isso nos torna próprios. Então, se a gente se aprofundar nisso aqui, a gente vai conseguir se sentir realizado, porque isso faz da gente humano. Estão conseguindo entender o sentido? Então, se eu quero me sentir mais realizado na minha vida da familiar, enquanto mãe, enquanto esposa, eu preciso trabalhar na minha alma. É importante o corpo, e aí no corpo tem alimentação, tem sono, tem atividade física, tem algumas coisas técnicas, tem suplementação, enfim, tem um monte de coisa. Vai me ajudar? Com certeza, muita coisa vai ajudar, porque o corpo está unido à alma. Mas se eu ficar só ali, vai chegar um ponto que eu vou me sentir escassa. Eu vou falar, mas não é isso ainda. Falta alguma coisa. O que que falta? Trabalhe a sua alma, trabalhe a sua inteligência, a sua vontade, que você vai percebendo como isso vai mudar a sua vida, porque isso é próprio do ser humano, tá bom? Então, se está tendo algum problema na sua família, né, com você mesmo, tenha essa noção de que o corpo é importante, sim, inclusive é algo mais básico, né? Então, às vezes até é difícil trabalhar porque tem alguma coisa do corpo emperrando. Mas se você não ter em mente que tem que chegar na alma, alguma coisa vai continuar travando aí na sua vida, você não vai se sentir bem realizado ou logo vai empacar, tá bom? E o que a gente vai fazer? A gente vai hoje, inspirado no método dos vitorinos, né, de Hugo de São Vítor, compreender como que a alma funciona, trabalha, para que um ser humano aprenda alguma coisa, tá bom? E eu já vou adiantar para a gente já ir guardando na memória. 3 pontos: pensamento, meditação e contemplação. Vamos começar tendo isso em mente. Pensamento, meditação e contemplação. São 3 etapas, uma seguida da outra, tá bom? E se vocês quiserem conhecer mais sobre isso, tem um opúsculo chamado Opúsculo sobre o Modo de Aprender e Meditar. Eu vou enviar o site para vocês, que vocês conseguem um acesso gratuito e é válido, porque é muito. Não é válido o termo. Vocês podem acessar isso em PDF, né? Porque é muito antigo, então isso é aberto a todos. E é um opúsculo, então é um livro muito pequenininho. Tá? E, na verdade, para vocês entenderem em profundidade vocês vão precisar usar da inteligência, porque ele em si é só um resumo, né? Então, se a gente não tentar entender de fato o que está ali, não meditar com a inteligência, vai ser difícil a gente entender o que está ali. Vai parecer, nossa, é isso, mas o que é isso, sabe? Apesar de ser curto e simples. Então, eu vou me basear nisso. Espero ser clara. Vocês podem tirar dúvidas comigo, tá? Pedir exemplos, né? Aplica aqui nesse caso aqui que eu estou vivendo, que fulano está vivendo, que eu ouvi falar, que eu fiquei em dúvida, enfim, tá? E vamos começar olhando para a nossa vida, né? Vocês olhem para a vida de vocês. Como vocês estudam, né? Quando vocês querem aprender alguma coisa, como vocês fazem? Como vocês sabem que vocês estão aprendendo bem, né? Que aquele é o melhor jeito de aprender? Será que a gente sabe aprender de verdade alguma coisa, né? E eu estou falando isso por quê? Porque a gente está querendo entender como que a nossa alma funciona, como que a nossa inteligência funciona, tá? Então, se eu perguntar aqui para vocês na internet com pessoas boas, mas, enfim, não importa para quem eu pergunte, no geral, a resposta da pessoa vai ser, né? O senso comum é: eu vou aprender, vou comprar um livro, né? Vou ler no Kindle, vou ver uma aula, né? Vou buscar ali no YouTube alguma coisa, ver uma live no Instagram, enfim. Esse é o padrão de respostas. E ela não está completamente errada, né? Porque a gente pode sim aprender por meio disso. Só que falta uma compreensão de que os livros, as aulas, né, sejam presenciais, sejam online, elas são só uma ponte para a gente aprender. É uma ponte, né, um recurso inicial, e a partir desse recurso, aí sim eu vou estudar de verdade. Até porque se eu colocar uma aula aqui, se vocês estão aqui na aula, e vocês não estão prestando atenção direito no que eu estou falando, ou escuta, mas está preso em algum pensamento, né? Quer estudar, mas está fazendo outra coisa, está comendo junto, né? Está desenhando, enfim. Vai ser mais difícil. A aula em si, a presença da aula, a presença do livro, não é suficiente. Né? Vocês podem dizer, mas eu leio o livro, né? Eu estou escutando a aula, está entrando pelos meus sentidos. Será que entrar pelos sentidos é suficiente?
né? E é isso que a gente vai ver hoje com o método dos vitorinos. Mas vocês já podem ir pensando, né? Se vocês já pensaram sobre isso, aprofundar o pensamento, né? Ou se não, começa a meditar. Nossa, realmente, né? Será que a aula entrar pelo meu ouvido é suficiente? O que precisa acontecer depois para que eu aprenda de verdade alguma coisa, né? Enfim. E vamos também ter como base que para a gente conhecer, encontrar de fato uma verdade com a nossa inteligência, né, que está ali na nossa alma, o que é a verdade, né? A verdade é a adequação do intelecto à realidade. Então, para a gente conhecer uma coisa de verdade, a gente precisa encontrar uma verdade ali, uma verdade que não está na aparência, que você precisa buscar, cavucar ali, tá bom? Se fosse tão aparente, estava todo mundo encontrando a verdade, estava satisfeito, realizado na vida, mas não é assim. Por quê? Porque dá um trabalhinho essa busca da realidade, encontrar a realidade, não, a verdade, né? Ela não é aparente, ela está um pouco escondida, um pouco oculta. Isso não quer dizer que é impossível, mas que é um pouco difícil de encontrar. E a gente precisa entender como se faz, tá bom? E usando o método dos vitorinos, como eu falei, o primeiro nível de conhecimento da realidade é o do pensamento, tá? Então, como eu falei, a verdade, segundo Santo Tomás, ela é a adequação do intelecto à realidade. E então a gente vai entender primeiro como que a gente conhece a realidade, depois como que a gente vai adequar o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso entendimento a essa realidade, tá bom? Então vamos lá, o primeiro nível de conhecimento da realidade é o pensamento. Lembrando, pensamento, meditação, contemplação. E no nível do pensamento, o que é importante? A gente lembrar, são 2 pontos. O nosso esforço de atenção e, consequentemente, de guardar na memória, tá bom? Eu vou colocar já aqui no mapa, então. Conhecer a realidade de verdade. Depois eu vou aprimorando esses mapas, que na hora é um pouquinho mais corrido. Então, pensamento, meditação e contemplação. Então, o do pensamento, eu já disse que a gente tem que ter atenção e memória, é um esforço isso, tá? Ouvir uma aula sem atenção e ouvir uma aula com atenção é diferente, vocês já devem ter passado por isso, né? Quer dizer, demanda esse esforço. E mesmo depois de ter atenção, nem sempre a gente sai com a memória bem viva, geralmente sim, né? E se a gente tem atenção, até os estudos mostram, esse é um fator primordial para você guardar alguma coisa na memória. Se você não teve atenção, provavelmente isso logo vai sair da sua memória, porque o nosso cérebro não vai entender que isso é importante, né? Mas se a gente tem atenção, já é um primeiro passo. Mas não é só isso, né? Tem o esforço também de se fazer um resumo, né, daquilo para poder guardar na memória, por exemplo, tá? Bom, e o que é interessante nesse primeiro passo? Vou até colocar, porque são 3 pontos que a gente vai aprendendo. A gente vai ficar um bom tempo aqui no primeiro, tá? Mas a gente vai aprofundando e vai trazendo exemplos também para depois chegar aí no ponto família, orientação familiar, tá? Mas a gente precisa entender as bases. Então vamos começar do ser humano. Tenham paciência. Bom, e o que é interessante nesse ponto? Dentro da DBT, a gente começa trabalhando habilidades de mindfulness ou atenção plena, como eu falei para vocês. E a gente viu, então, como que a gente faz para encontrar a nossa própria alma com atenção. A gente trabalha a nossa atenção para encontrar quem a gente é, a nossa alma. Maravilha, né? Mas a gente também vai aprender a direcionar essa atenção, tanto fora quanto para dentro de nós, para a gente encontrar essa realidade de verdade, tá? E então aqui eu vou usar também não só o método dos vitorinos como base, né, como esqueleto, mas também essas habilidades que a gente trabalha na DBT, em terapia, em psicoterapia, para entender como que a pessoa pode se encontrar com a realidade, né, de verdade. Porque muitas vezes os problemas das pessoas são que elas estão filtrando a realidade, elas não estão vendo a realidade de verdade, né? Elas estão presas em alguma interpretação, algum pensamento ou alguma emoção, né? Desregulação emocional também é bem frequente. Então, esse ficar preso em alguma coisa que não é realidade, não é a verdade, é um primeiro passo, né? Então, vamos tirar esse nó. Vamos ver como que você olha, que você se encontra e você olha a realidade externa e interna,
tá bom? E como que a gente faz isso, né? Vou colocar aqui outros pontos. Atenção, memória. E o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer com atenção? A gente vai observar e descrever com atenção fora de nós e dentro de nós. E fora de nós, o que que a gente pode observar da realidade? Para a gente ter esse primeiro contato. Eu posso observar com os meus 5 sentidos do corpo. E esse observar não é só da visão, tá? Parece que é da visão, mas o que que eu posso perceber, né? 5 sentidos. Então eu posso ver alguma coisa. O que que eu estou vendo? O que eu estou vendo? Ouvindo, sentindo de aroma, percebendo pelo tato, visão, audição, tato, paladar, sentindo de sabor. Basicamente é isso. Fora de nós é essa realidade. E às vezes até nisso a gente empaca. A gente, se alguém pergunta, mas o que que você viu? Aí você fala o que que você pensou, o que que você sentiu no lugar. Ah, mas o fulano não sei o quê, mas o que que aconteceu de fato? O que que você viu? Fulano levantou a mão, abaixou, como estava o tom de voz dele, né? O que que você percebeu com o seu ouvido? Como que estava a expressão facial dele, né? Qual foi o conteúdo da fala que você ouviu, né? Enfim, são coisas que a gente precisa se atentar, né? Na descrição externa, né? E dentro de nós. E por que eu falo dentro de nós? Que aqui no caso seria dentro de si mesmo, né? Vou colocar dentro de mim. Vamos pensar, eu tô lendo para mim, fora de mim, dentro de mim. E por que eu coloco dentro de mim? Porque dentro do outro eu não consigo ver, nem a dor do outro. Eu posso ver o outro expressando dor, mas a dor em si eu não consigo ver. Eu não consigo ver, observar, descrever o pensamento de outra pessoa, né? A intenção de outra pessoa, a emoção de outra pessoa. Eu posso ver a expressão dessa emoção, mas a emoção em si eu não posso. Então, mas dentro de mim eu posso. Então, dentro é só de mim, tá? O que que eu posso ver? Pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos. Vai colocar impulsos, porque a gente tem impulsos de ação, mas podem ser só impulsos. Se a gente não segue, é só um impulso e tá dentro, tá? Então, dentro de mim, eu consigo perceber isso aqui, tá? Então, o primeiro contato com a realidade, né, é isso aqui. Com atenção, a gente vai observar e descrever realidades externas, a partir dos 5 sentidos, internas, para mim, isso não vale para o outro, né? De pensamentos, emoções, impulsos de ação e comportamentos, tá bom? Então, o que que é essa observação? Só lembrando, é direcionar a atenção com intenção, tá? Deixa eu nomear dessa forma. Direcionar a atenção com intenção. E descrever é colocar palavras no que você observou. Palavras no que foi observado, tá? São processos diferentes. Então, quando eu observo, eu não necessariamente estou colocando em palavras, a minha atenção está direcionada em observar. Depois que eu observei, aí eu posso nomear as coisas, rotular, né? Enfim, de forma que outra pessoa possa me entender, tá bom? Então, basicamente é isso. E depois, então, que eu observo, e é uma coisa de cada vez. Então, primeiro eu observo, depois eu descrevo, tá bom? E aqui eu comentei, mas eu vou ressaltar de novo. É importante que a gente entenda que a gente só observe e descreve o que está dentro de nós, dentro do outro não dá. Você observa a intenção do seu filho? Você observa o pensamento do seu marido, da sua esposa? A emoção deles? É possível? Ah, mas dá para saber quando ele está bravo, quando ela está ansiosa. Eu entendo o que você quer dizer, que a expressão
ela provavelmente significa aquilo. Mas tem emoções que têm expressões parecidas. E isso pode confundir. Tem pessoas que elas, quando ficam ansiosas, elas falam como se estivessem bravas, como se estivessem com raiva, mas é ansiedade. A ansiedade é uma emoção, tem um tipo de causa específico, as reações fisiológicas são diferentes da raiva. O tipo de pensamento, né? Como fica, para onde o sangue flui. A ansiedade é uma variação do medo. No medo, a gente foge, né? A gente paralisa ou foge. Quando a gente está com raiva, é como se fosse um ataque. Então, o sangue flui para as mãos, a gente quer atacar. Né? No medo, o sangue flui para as pernas. Só estou dando um exemplo. Tá? Então, às vezes a gente vê uma expressão facial de alguém e acha que sabe a emoção. Pode ser que saiba sim, porque tem uma probabilidade. Mas tem emoções que se misturam, ou seja, com certeza não dá para saber, você pode supor. E até depois de conviver muito com alguém, especialmente com os filhos, o marido, né, que são pessoas mais íntimas, a gente acaba tendo mais padrões, né, de probabilidade. Mas isso se a pessoa também comunica para a gente, quando eu tô assim, geralmente quer dizer essa emoção. Então você já supõe, né? Então tem grande chance de ser aquilo mesmo. Ainda assim, não é certeza. Certeza é só se for dentro. E se a gente sabe nomear de forma correta. Tem gente que não sabe diferenciar as próprias emoções, tá bom? Eu estou frisando isso porque só esse ponto, se a gente fizer bem feito, provavelmente resolve algumas crises familiares aí, tá bom? Né? Então pensar, nossa, mas será que esse pensamento que eu estou tendo, essa interpretação que eu estou tendo aqui na minha mente sobre a minha filha, o meu filho, o meu marido, é verdadeiro? Será que não é só da minha cabeça? Será que isso não é um filtro? Né? Então já tem um norte aí. Isso daqui é um primeiro contato com a realidade. Eu não estou resolvendo problema nenhum, eu só estou primeiro tendo um contato verdadeiro com a realidade. E esse primeiro contato já naturalmente resolve muitos problemas, porque tem muitos problemas que estão aí, a gente não está tendo um contato verdadeiro com a realidade, tá bom? E eu vou até numerar aqui, então, 1, 2, para a gente entender que primeiro a gente observa e depois a gente descreve. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Pronto. Maravilha. Bom, então esse é o primeiro contato com a realidade. Então, se a gente fizer esse contato com atenção, a nossa memória vai trabalhar, tá bom? Como eu falei, é quase que espontâneo. Se a gente tem atenção a alguma coisa, a nossa memória vai trabalhar também. Mas se a gente fizer um esforço para ter um resumo de alguma coisa que a gente quer estudar, né, para a gente se lembrar depois, isso sim vai levar a gente a aprender de verdade, tá bom? A atenção ela é necessária e a memória também, tá bom? Dentro do método dos vitorinos. E acaba que tem uma conexão, mas se a gente fizer o esforço de ter um resumo, né, isso ajuda mais. Então, eu estou vendo uma aula, estou aqui. Eu mesma já faço resumos naturalmente, vocês veem esse mapa mental, é um resumo, né? Esse esforço de fazer um resumo é um a mais da memória, tá bom? Que só a atenção não faz. É um outro esforço de fazer um resumo, tá bom? Então, vocês vão sair daqui, ó, já estou até falando, ó, como que conhece a realidade de verdade? Um primeiro contato, vou até colocar aqui, que o pensamento é um primeiro contato com a realidade. Ele tem que ter esses pontos da atenção e da memória, e a atenção, o que, que você vai buscar fazer com a atenção? Observar e descrever a realidade. Aí, só para vocês saberem, eu não estou passando todas as habilidades do mindfulness principais, né, da dialético, da DBT, tá bom? Aqui são as que são bem importantes de vocês aprenderem, tá? Então, vamos começar dessa maneira. Depois, mais para frente, se tiver demanda, tudo, eu posso trazer inteirinho. Mas vamos começar dessa forma, tá bom? E como que vai ser esse contato com a realidade? Aqui eu falei o que vocês vão fazer, mas eu não falei como, tá bom? Então, como que vocês vão observar e descrever essa realidade? Eu vou colocar até diferente aqui. Depois eu... não vai dar. Como? Então, o que você faz? Não, acho que dá para fazer assim. O que e como.
E mais 2 pontos. Opa. A gente vai observar e descrever a realidade. Uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, você quer observar o externo. Se você tentar saber o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está sentindo pelo tato, pelo paladar, enfim, tudo de uma vez, vai dar uma bagunça aí, né? Vai ficar um pouco confuso. É possível ter uma certa expansão e ter uma visão do todo? É. Mas se eu quiser fazer com atenção, é importante que eu faça com cada um dos pontos, tá bom? Eu vou fazer uma coisa de cada vez. Eu vou observar dentro de mim. Você vai misturar pensamento, emoção, vai ficar uma confusão. Veja uma coisa de cada vez. Dentro dos pensamentos, um pensamento de cada vez. Se foi uma cadeia emocional, veja uma emoção de cada vez, por que uma engatilhou a outra, tá bom? Comportamento, fiz várias coisas, um comportamento de cada vez, tá bom? Então, uma coisa de cada vez. E um outro ponto muito importante, compostura não julgadora. Então, você vai suspender julgamentos. O que é julgamento aqui? O que eu estou chamando de julgamento? São avaliações que não estão na realidade. Existem avaliações que estão na realidade. Se eu pego uma banana e falo, ela é amarela e não é azul, isso é um julgamento avaliativo, mas ele está na realidade. Qualquer um ali ao meu redor pode ver isso daí também, tá bom? Agora, se eu falo, essa banana, ela é má, ela é ruim, essa pessoa, ela é má, ela é ruim. Qualquer pessoa pode ver isso? Não. Né? Mas eu vi que uma pessoa matou a outra. A maldade não está no ato em si, né? Numa guerra justa ali, o matar em si, às vezes, é o justo, é o heróico, vamos dizer assim. Né? Então, o mal e o bom em si estariam na intenção, que eu não posso ver. Enfim, esses julgamentos que não estão na realidade, a gente vai suspender. Isso é muito importante se a gente quer conhecer uma realidade de verdade. Né? Então, se eu quero aprender alguma coisa de verdade com a minha alma, com a minha inteligência, né, para eu buscar uma verdade, me realizar com isso, e ser uma mãe melhor, um pai melhor, né, quero melhorar a minha família, enfim. Então, é importante que a gente suspenda julgamentos, tá bom? E como que eu suspendo, então? E se vier um pensamento na minha cabeça? Você vai observar esse pensamento, falar assim, passou um pensamento de que a minha filha fez isso para me maltratar, porque ela queria me ver sofrer, ou que meu marido fez tal coisa. A gente interpreta, não tem como saber, não sei que a pessoa tenha falado isso tranquilamente, né? Se não, eu não tenho como saber, mas isso passou pela minha cabeça. E agora? Você vai observar esse pensamento e descrever ele, o pensamento de que a minha filha queria o meu mal passou pela minha cabeça. E aí, você lembra, você vai primeiro ter encontrado a sua alma, né? Você vai fazer aquele exercício de sabedoria. Esse pensamento é só um pensamento. Eu não sou esse pensamento. Isso aqui só está passando pela minha cabeça, como se fosse uma nuvem no céu, tá? E vai ficar aí, é só um pensamento mesmo. Agora, o que eu observei? Eu observei que a minha filha disse tal coisa, o tom de voz dela era esse, o rosto dela estava de tal maneira, me pareceu raiva, mas eu posso conversar com ela para confirmar isso. Enfim, você pode descrever o que você viu ali, como que você se sentiu com aquilo. Né? E aí, a partir disso, você observou. Depois, quando a gente chegar na meditação, tudo aí a gente entra em solução de problemas. Mas, por enquanto, é isso que você vai fazer, tá bom? Então, na minha realidade familiar, como que eu posso viver isso tudo aqui, essa realidade, esse primeiro contato com a realidade do pensamento? Né? Eu já fui dando aqui alguns exemplos, né? Mas como que eu posso usar cada vez mais e melhor a minha alma nesse sentido aqui do pensamento? Né? Então, a gente vai começar considerando a nossa realidade familiar como se fosse um livro, uma aula, um campo de estudo. Porque eu não estou falando o que a gente está aprendendo aqui hoje? Como que eu vou usar melhor a minha alma, né? Para aprender qualquer coisa, né? E eu vou usar, então, a realidade familiar como uma realidade de aprendizado, né? Que eu posso aprender alguma coisa ali. Aprender o quê? Uma verdade, tá? Lembrando que a alma está buscando verdades, a inteligência busca verdades, tá bom? E é por isso que a gente se realiza.
Então, vou considerar como se fosse um campo de estudo. Eu vou pensar que eu vou, com atenção, memória, né, observando, descrevendo a realidade, suspendendo julgamentos, fazendo uma coisa de cada vez, eu vou conhecer, vou aprender, vou estudar, vou encontrar verdades que, num primeiro momento, estão escondidas. Lembra que eu falei? A gente tem que dar uma cavucada. Então, vai precisar passar por esse processo. Talvez você me diga, nossa, mas as pessoas mais maduras, os sábios que eu conheço na minha vida, as minhas figuras de referência, de autoridade, eu não vi elas fazendo tudo isso aí. Né, parece que dá muito trabalho, eu tenho que parar e fazer tudo isso, né, com cada dificuldade que eu tiver na minha vida, se eu quiser melhorar, eu tenho que fazer isso. Com que tempo eu vou fazer isso? Talvez a gente comece já comece a ter vários pensamentos na nossa cabeça só de ver isso daqui que eu tô falando. E eu vou tranquilizar vocês com um ponto importante. Existem habilidades para muitas coisas na vida, né? Então, se você quer aprender a dirigir um carro, dá um trabalho, né? Se você quer aprender a falar francês, dá um trabalho. A não ser que você já seja francês e já tenha nascido lá na família, mas ainda assim dá um trabalho. Se você quiser aprender a tocar piano, te dar um trabalho, né? Em que sentido? É um esforço, né? E com o tempo, quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo e menos tempo você leva, fica mais fluido, né? De você fazer aquilo, aquela habilidade. E aquilo que a gente está aprendendo, a gente também poderia nomear como habilidades. Então, a gente está aprendendo habilidades de treinar a nossa atenção. Depois que a gente treina bem, né, ela fica melhor treinada, a nossa memória, a nossa observação da realidade. Então, talvez tenha alguns filtros de pensamento que a gente foi desenvolvendo, né, alguns pensamentos, algumas crenças ao longo da nossa vida sobre nós mesmos, sobre como as pessoas funcionam, como a realidade funciona, né? E a gente acha que aquilo é verdade, mas aquilo é só uma crença. E a gente vai desconstruindo, né, ou reconstruindo conforme o nosso contato com a realidade muda. Então, depois que a gente for fazendo bastante isso, vai ficando mais fluido. Né? No começo, se isso não for uma prioridade na sua vida, você não vai achar horário mesmo. Mas se for, você vai colocar como prioridade e vai encontrar algum momento para fazer isso. Né? Seja antes de dormir, 10, 15 minutos. Começa com o que é possível na sua vida. Não estou falando para você parar uma hora, para você fazer terapia semanal, né? Enfim, até pode, né? São recursos que às vezes assim, não, isso é tão prioritário na minha vida que eu vou usar de tudo para aprender bem, melhor. A pessoa que vai dirigir, se ela pegar e ficar 5 horas dirigindo logo de cara, né? Não sei nem se isso seria saudável, mas assim, se ela praticar bastante, ela vai ficar melhor mais rápido do que se ela praticar menos, certo? Então depende da prioridade que você vai colocar. Mas se você não praticar, provavelmente você não vai melhorar assim tão rápido, né? Talvez com a vida você vai melhorando, mas bem lentamente. Tá? Eu tô te dando um passo a passo de como vocês podem escolher e colocar isso aí na vida de vocês. Tá? Bom, voltando aqui ao ponto. Então, vamos considerar a realidade familiar como um livro, como um ambiente de estudo, tá bom? Com verdades que estão escondidas, que eu preciso encontrar. Né? Vamos ter um olhar quase de detetive, né? O que eu vou descobrir disso aqui, né? Então, no meu matrimônio, no meu relacionamento com cada um dos meus filhos, né, nas suas individualidades, porque eu posso ter 10 filhos, mas cada filho é um. Então, para cada filho eu vou ter esse olhar, né? Para onde eu quero que a minha família vá daqui 3 anos, 10 anos, né? E esse ir não é nem assim viajar, pode ser também. Mas assim, como eu espero que a minha família esteja daqui 3, 10 anos? O que eu espero da minha família? Né? Como eu quero olhar para o futuro e ver a minha família? Né? Ou estando no futuro, olhar para o passado? Né? O que eu tenho priorizado hoje na minha família e para a minha família? Né? Tudo isso é um campo de estudo, é cada capítulo de um livro que eu vou pegar, abrir, ler, fazer um resumo, né, com atenção e buscar verdades que estão encobertas, né? E cada verdade que a gente for encontrando, como a gente está na alma, e a alma é própria, e a alma nos realiza, isso vai dar um brilho, uma alegria, que vai, e por menor que seja a verdade, a gente vai falar assim, nossa, sabe aquela sensação de eureka, né? É como se fosse isso, tá bom? Então, nossa, então é por isso que meu filho está fazendo isso. Nossa, então talvez é por isso que meu marido tem se sentido daquela forma. Nossa, então
A gente vai tendo essas descobertas conforme a gente vai fazendo. Nossa, então é por isso que eu não sei o quê. Então a partir disso eu posso fazer não sei o que lá. Entenderam? Então, recapitulando. Nesse primeiro momento de contato com a realidade, atenção e memória, observar e descrever um ponto desses da sua família por vez, suspendendo julgamentos. Esse é o primeiro passo, tá bom? Então, tô tendo um problema de relacionamento com o meu marido, meu filho, né? Com os meus olhos, o que eu tô vendo de comportamento concreto dele? O que está acontecendo? Ele está falando, está fazendo alguma coisa, está deixando de fazer alguma coisa, né? Se ele costumava fazer tal coisa, deixou de fazer, né? O meu interior, como que isso está me afetando nos meus pensamentos, nas minhas emoções, né? E depois de eu observar com atenção, eu vou descrever, vou colocar palavras. E literalmente eu posso pegar um caderno e escrever isso tudo para me dar mais clareza, eu poder lembrar depois. Então, resumo do que eu estou estudando dessa minha realidade. Né? Então, esse é o primeiro passo, tá bom? E eu espero que vocês estejam entendendo de forma prática. Vocês podem fazer isso com qualquer coisa que vocês queiram estudar. E aqui vocês vão estudar sobre a família de vocês, né? Para vocês melhorarem ela, melhorarem vocês na função que vocês têm dentro da família, né? Enfim. O segundo ponto é o da meditação, segundo os vitorinos, né? Então, eu quero conhecer a realidade de verdade. Então, esse primeiro contato com a realidade, tô me esforçando para fazer bem. Depois disso, depois de observar, escrever, né, eu vou vou buscar penetrar nessa realidade, tá bom? Que, na verdade, eu até adiantei, né? Eu falei assim, nossa, a gente vai encontrar a verdade, tá na meditação. Depois desse primeiro contato com a realidade, a gente vai penetrar nela. Eu observei direito, então agora sim eu posso entrar. E se a gente já não vê direito e quer entrar nessa realidade, a gente não vai estar vendo a realidade de verdade, certo? Né? Se eu tô ali pensando na filha, mas a minha filha quis fazer aquilo para me magoar. Se eu já quero penetrar nisso, não, mas por que ela quis me magoar? Não sei. Mas eu nem sei se é verdade que ela quis me magoar, se eu ficar remoendo isso, que verdade que eu vou achar disso aí, né? Se já começou errado. Então, primeiro eu tenho que observar direito, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai buscar. Qual que é o ponto da meditação? Buscar verdades que estão aparentemente escondidas. Eu digo aparentemente em que sentido? Que a gente olha de cara e às vezes não está tão claro. Então, a gente tem que cavocar para encontrar, né? Meditar é aqui eu estou chamando meditar disso, tá? Meditar é o processo de buscar essas pequenas verdades, tá bom? Então, vamos ter isso em mente. Pensamento, primeiro contato com a realidade. Meditação, vou buscar uma verdade ali, vou aprofundar naquilo que eu só olhei, assim, com atenção, né? Mas olhei mais por cima. E como que a gente faz isso? A gente vai colocar a nossa inteligência, né? A inteligência que está ali na nossa alma para trabalhar, tá? E a gente vai fazer isso como? Vou até colocar a inteligência para trabalhar. Como? Então, eu vou fazer comparações. E com as comparações, eu vou buscar semelhanças, diferenças. Eu vou buscar causas. Por que será que meu marido age assim? Por que será que meu filho age assim? Por que será que eu ajo assim? Por que será que eu estou sentindo essa emoção, né? Eu vou comparar o comportamento dos filhos, o meu comportamento com o de fulano. Nossa, parece, né? Será que a causa é parecida? Nossa, não, é muito diferente, mas parece que é a mesma coisa. Por que tá tão diferente, né? Buscar causas, buscar sentido naquilo, né? Então, às vezes a gente pode estar passando por um momento de sofrimento. Dar um sentido para aquele sofrimento, né? Perceber que de crises também saem coisas boas. Enfim, isso é um exemplo de sentido que a gente dá. Né? Teve uma época de crise no meu matrimônio, mas a gente saiu dali muito mais forte, porque foi a partir daquela crise que a gente entendeu que eu tinha um pensamento errado da realidade e eu pude consertar esse pensamento, né? Eu fui
observar a realidade de novo, porque eu achei que eu estava observando, mas não era bem aquilo que eu achava que era, e a partir disso se transforma meu matrimônio, porque eu encontrei uma verdade que eu não estava vendo. Um exemplo, né? Ou a mesma coisa do relacionamento com os filhos, né? Ou algo como, nossa, eu me esforço tanto pela minha família, mas parece que a gente não caminha bem. O que será que está acontecendo? Por que está assim? Né? Enfim, você vai meditar. Aí você vai observar, né? O que será que eu estou fazendo? O que será que meu marido está fazendo, né? Que os pais que guiam a família, né? Por que será que tá indo nesse rumo? Será que eu fiz alguma coisa que poderia ter sido melhor? Será que eu posso melhorar a partir de agora? A gente vai e descobre que as prioridades da nossa vida são outras, né? Então, nossa, eu estou me esforçando muito pela minha família, mas eu estou me esforçando muito mais pelo meu trabalho. E aí eu não estou conseguindo priorizar o suficiente a minha família. Pode ser que seja muito, mas não é o suficiente para que ela caminhe conforme eu estava planejando. Né? Então a gente vai ter que mudar alguma coisa ali na nossa vida. Mas primeiro a gente tem que ter esse olhar para a realidade e buscando essa verdade. Tá? Então é isso. A gente vai vai fazer a nossa inteligência trabalhar a partir disso que a gente observou e descreveu, tá? Fazendo comparações, buscando causas, buscando sentidos, tá bom? E aí, cada descoberta, cada pequena verdade que a gente encontra dá esse brilho que eu falei pra gente na alma, né? A gente sente alegria e paz. Ufa, descobri. Nossa, como que eu não vi isso antes? Talvez seja por causa disso que o fulano, a fulana, faz dessa forma. Ah, então, nossa, diante dessa situação, sabendo disso, aí eu posso agir dessa outra maneira. Eu não fazia isso porque eu não sabia que era essa outra coisa que estava acontecendo, né? Então, geralmente é isso que se passa dentro de nós, tá bom? Vou até colocar isso que eu acho que pode ajudar. Efeito, vou colocar assim, tá bom? Bom, e aqui, o que, que eu falei que é muito importante? Pequena verdade encontrada. Então, aqui a gente vai buscar meditar para encontrar pequenas verdades. E o que, que é o processo de contemplação, que é o último ali? Então, depois de eu ter meditado, encontrado várias pequenas verdades, é como se eu montasse um quebra-cabeça. E eu consigo ver um todo organizado de verdades. Né? Então, eu vou ver uma harmonia na realidade. Unem-se as pequenas verdades da realidade e se vê um todo ordenado, harmônico de verdades. Uma grande verdade. E aqui a gente poderia dizer que seria a harmonia familiar, vamos dizer assim, né? A harmonia da realidade, harmonia familiar. Harmonia da realidade. No caso da família, harmonia familiar, tá bom? Já que aqui a gente está falando dentro da família. Né? Esse é um ponto importante para nós. Então, esse é o todo, né? De como a gente conhece a realidade de verdade, tá bom? E lembrando, então, o contexto, a gente está aprendendo como que é a alma do ser humano, como que ela funciona, como funciona a nossa inteligência, aquilo que nos é próprio. Né? E a partir desse conhecimento, a gente pode aplicar na nossa realidade familiar com mais efetividade, tá bom? Então, esse foi mais um ponto da parte da alma humana, tá? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham encontrado algumas verdades aqui, tá? E como eu tinha até colocado lá na chamada da aula, não adianta eu falar isso, vocês verem na aula, vocês lerem aqui. Vocês mesmos precisam meditar e encontrar essa verdade, tá bom? E aí, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar também em outras técnicas da DBT, em outros pontos da alma humana, tá? Para a gente continuar se aprofundando nisso.
tá? Eu até coloquei que esse é um primeiro passo para a gente responder tantas dúvidas que a gente tem, que a gente busca quando quer uma orientação familiar, que é uma luz. Nossa, estou com problema com meu filho, estou com problema em mim como mãe, em mim como pai, né, no meu relacionamento conjugal, enfim. Se a gente não tiver isso como base, qualquer outro ponto fica mais difícil de se entender ou de se resolver de verdade. A gente pode resolver aplicando uma técnica de uma maneira qualquer, né? Mas se a gente não tiver isso como um pressuposto, vai ser mais difícil de ser efetivo, tá bom? Bem efetivo, de funcionar de verdade, tá bom? Enfim, se tiverem alguma dúvida, precisarem de uma orientação, um norte, né? Como eu costumo dizer, contem comigo, tá bom? E eu vou mandar esse resuminho para vocês. Vou dar uma aprimorada aqui e vou mandar para vocês. Tá bom? Então, uma boa noite e até a próxima aula.